Olá, meu querido, a paz do Senhor Jesus, amém? É um prazer estar conosco aqui no canal Mistério da Palavra. Hoje eu quero falar algo muito interessante sobre Mateus 23, versículo 15. Tem uma palavra muito importante aqui. Será que você está sendo um filho duas vezes do inferno, como diz a palavra? Veja o que está escrito, depois irei falar alguma coisa, depois irei buscar mais algumas outras palavras sobre essa, na qual em qualquer Bíblia não tem o significado da palavra que nós vamos ler agora. Eles não deixaram referência, né? E deixaram uma pista para saber, porque Jesus falou para os mestres da lei, os discípulos fariseus, essa palavra. E quando vocês saberem porque essa palavra Jesus falava com eles, vocês vão ver que verdadeiramente vocês estão participando dessa palavra a qual iremos ler agora. Veja, Jesus estava falando com os mestres da lei, os escribas, os fariseus, né? Jesus condenava o fingimento daqueles homens que diziam que eram homens de Deus. Como diz hoje as pessoas que estão dentro de uma congregação, que estão ali falando do amor de Deus, estão entregando a palavra, estão levando as pessoas ao ensinamento, né? Mas será que essas pessoas estão fazendo isso? Será que essas pessoas estão comendo daquilo que verdadeiramente não é a vontade de Deus? É a vontade do homem? Veja o que está escrito. Ai de vocês, mestres da lei, e fariseus, hipocritas, pois vocês atravessam o mar, né? Atravessam o mar e viajam por toda a terra, todo mundo, o mundo todo, a fim de procurar convencer uma pessoa, olha só, de convencer a uma pessoa, veja como que está escrito, para a tua religião, olha só, religião aí, né? Que religião é a tua? A minha é tal, outra B, C, D, S, cada um tem sua religião, veja, para a tua religião, e quando consegue tomar essa pessoa duas vezes mais merecedora do inferno do que vocês mesmos. Veja, meu amado, eles conversam as pessoas, né? Depois iremos buscar o que é, eles estão convencendo as pessoas, mas você sabe que o mestre da lei, os sacerdotes, os escribas, os fariseus, era conhecedor da palavra de Deus. Não quero tocar no assunto agora. Mas eles procuravam, andavam a terra toda, atravessaram o mar, né? Lá no tempo de Moisés, quando atravessou o Mar Vermelho, eles tentaram convencer aquelas pessoas, adorar o bezerro, adorar outro não sei o que, fazer outras coisas, né? Aquilo desagradou a Deus, né? E Deus tinha mandado, né, os 10 mandamentos para que eles obedecessem. Mas eles não obedeceram os 10 mandamentos que Deus mandou para Moisés. Eles fizeram tudo ao contrário, né? Aí eu falo para você, mais merecedora do inferno do que vós mesmos, veja. Eles já estão no inferno, né? Ainda pegam as pessoas, te convertem as pessoas, e as pessoas mais duas vezes pior do que eles. Veja, meu amado, que situação difícil o povo está vivendo. Que enganação o povo estão praticando, falando e anunciando e morrendo. Como será? Será que essas pessoas pedem a salvação? Sim, nessa época as pessoas perderam a sua salvação. E hoje? Será que as pessoas perderão a salvação ou perderão o galadão? A salvação a pessoa pode até não perder,
Porque Jesus não vai lançar fora o que ele chamou. Mas a pessoa está comendo algo que leva ela 2 vezes ser filho do inferno, ela pode estar perdendo o galadão que tem para ela receber. Veja, vamos ver. E ainda fala no versículo 16 também, né? Aí de vocês guiam cego, né? Porque vocês ensinam. Assim, se alguém jura pelo tempo, não é obrigado a cumprir o juramento. E se alguém jura pelo ouro do tempo, então é obrigado a... Olha só. Pelas coisas materiais, era obrigado, né? Mas pelas coisas de Deus, não. Ele jurou. Jurou. 17. Tolo, cego, qual é mais importante, o ouro ou o tempo? Que santifica o ouro. Veja, versículo 18. Você também ensina isso. Se alguém jura pelo altar, não é obrigado a cumprir o juramento, mas se jurar pela oferta, olha só, que está no altar, então é obrigado a cumprir, que jurou, veja. Era tudo o contrário, pelas coisas materiais e não pelas coisas espirituais. É o que acontece hoje, né? 19, cego, qual é mais importante, a oferta ou o altar? Claro que era o altar. Quem se santifica? A oferta? O altar, quem santifica a oferta? Claro que não. Por isso, quando alguém jura pelo altar, ele está jurando pelo alto e por todas as ofertas que estão em cima dela. 21. Quando alguém jura pelo tempo, está jurando pelo tempo e por Deus que mora ali. Veja, é completamente diferente. Não pela oferta, mas pelo tempo. Tudo que representava o tempo era sagrado, né? Veja. E quando alguém jura pelo céu, está jurando pelo trono de Deus, pelo próprio Deus que está sentado nele. Aí veja só, no versículo 23. Ai de vocês, mestres da lei, e fariseu, hipócrita, pois vocês dão, eles davam a 10ª parte até mesmo a hortelã e erva e o doce, eu comiam, mas não obedecia os mandamentos mais importantes da lei, que são o quê? O de ser justo com o outro e de ser honesto, bondoso, né? Ser bondoso e ser honesto, mas são justamente essas coisas que vocês deviam fazer, deixaram de lado a outras. Olha só. Vou aqui de novo. Exatamente essas coisas que vocês deviam fazer. Se deixar de lado o outro. Veja, deviam amar, ser justos um com o outro, mas não faziam. Hoje é a mesma coisa. Olha, que você prometeu algo para Deus, você tem que cumprir. Só que não, Deus virá contra você. Gafanhoto, megador, não sei o que, é um contra a tua vida. E Deus ia, como é que fala, castigar, né? Então, veja, eles fazem essas coisas. Então, quando ele fala no versículo 15, ai de vós, mestres da lei, fariseu e hipócrita, pois vocês atravessaram o mar e viajaram por toda a terra a fim de procurar convencer uma pessoa para a sua religião, e quando consegue, tome essas pessoas 2 vezes mais merecedor do inferno do que vós mesmo. Veja, por quê? Você já viu alguém, o pastor, praticar aquilo que ele está mandando? Não. Eles mandam você praticar, né? Aí, irmão, Deus me tocou de mandar nós fazer uma campanha de 7 dias, né? E nesses 7 dias nós temos que jejuar, né? Temos que orar, temos que ir para o monte. Mas onde está na Bíblia que Jesus hoje, na graça, mandou nós jejuar?
Paulo jejuou porque Paulo não tinha conhecimento. Teve encontro com Cristo, mas depois ele subiu ao terceiro céu, aí ele trouxe outra revelação, não jejuou mais. Porque era obra da lei. Jesus mesmo, quando estava com os discípulos dos fariseus, falava, os discípulos de João jejua, nós jejuamos porque vós e os seus discípulos não jejuam. Jesus falou, mas enquanto o novo está presente, não precisa jejuar, mas dia será tirado e aí eles voltarão a jejuar. Mas Jesus voltou, ressuscitou. E está dentro de cada um de nós, para que as pessoas venham jejuar? Lá em Isaías 58, de qual é o Jesus que Deus quer, né? O Jesus de sacrificar, de oferecer, só que não, é o Jesus de repartir com o seu próximo, né? As coisas que você tem. Esse é o Jesus que Deus te agrada. A qual o povo não estava fazendo, né? Estavam fazendo coisas da obra do homem, da lei. Veja, vamos buscar algo muito interessante aqui. Em Mateus 23:13, está assim também. Ai de vós, mestres da lei, fariseus e hipocritas, porque fecharam, ó. Aí, olha só que está aqui. Ai de vós, mestres da lei e fariseus e hipocritas, pois vocês fecharam a porta do reino do céu para o outro, mas vocês mesmos não entram e nem deixam que quem entre ou que estão querendo entrar. Veja só. Meu amado, eles fecharam, eles cegaram as pessoas, eles fizeram algo terrível, que as mentes das pessoas saíram da vontade do Senhor. Você pode até não ouvir isso, que verdadeiramente você pertence a Cristo e a graça de Deus, você vai ouvir até o fim. Mas que você pertence à lei de Moisés, os mandamentos, são 613 mandamentos que o homem não cumpriu, Jesus cumpriu, você vai deixar de ver esse vídeo. Olha, vou falar para você o que é obra da lei. Você pode até estar bem, agora que conhece Jesus, tudo, 1 ano, 2 anos, mas depois as coisas vão cair de uma tal maneira que você vai falar, não é possível. Estou fazendo tudo direitinho, tudo que Deus manda e não dá certo. E outra coisa, depois para sair disso, você irá pagar o preço que você plantou. A Bíblia fala que tudo que nós plantamos, nós colhemos. Não tem saída, meu amado. O que você está plantando, você vai colher. Ainda que você deixar de praticar essas coisas religiosas, da lei de Moisés, do povo judeu, que é o ministério, vou aqui abrir a boca, o ministério da morte e o ministério da condenação. A qual Jesus fez maldito por nós, levou a maldição e a condenação sobre a tua vida para nos livrar, através da tua graça. Mas que você está ouvindo, você vai deixar, eu vou falar uma coisa para você. É melhor parar, porque você vai ter que colher o que você plantou. Não tem essa. Nós estamos vivendo os tempos das colheitas agora. Quem planta, colhe. Não tem que perder essa vaca, vai colher aqui nessa terra. Que você deixa de plantar o que você está plantando agora, essas coisas que os homens mandam, você não vai colher mais, mas o que você plantou, você vai colher. Vai ser duro. É melhor você colher do que você falar, não, vou continuar. Você vai continuar, a coisa vai piorar, vai piorar, vai piorar. Aí vai ser difícil mais ainda, né? É como que a pessoa vai presa, fica ali, ela tem que, ó. Se ela não vai presa, ela continua fazendo. Então ela tem que estar dentro de uma cadeia para pagar o que ela fez. Ela não vai pensar 2 vezes que eu vou botar de novo. Pode fazer? Pode. Mas vai cair a mesma coisa. Ela vai pagar 2 vezes mais. Né? Porque ela ficou uma, ela ficará outra de novo. Ninguém sabe o sofrimento que ela melhor, só quando ela pior, quer dizer. Quando a pessoa cai lá dentro. Assim é a coisa de Deus. Olha, voto, campanha, Jesus não é para fazer a obra da lei, era o tempo dos judeus. Né? Ceia não é o sangue de Cristo, não é, como eu falo, o pão. Né? Não é isso, Jesus falou que quem comer da minha carne e do meu sangue, ele tem vida comigo. Aí eu falo para vocês, já comeu da carne, eles dão carne, dão sangue de Cristo na igreja, eles dão suco, o pão que Jesus está falando, uma simbologia que viria a acontecer lá na cruz, quando ele fosse para a cruz. Que ele falou que
o meu corpo que será dado lá na cruz. Né? Esse pão será o meu corpo, né? E será dado lá na cruz. Esse sangue será o meu sangue que será derramado por muito pela nova aliança que Deus fará com o seu povo, né? Então, verdadeiramente, tudo se cumpriu na cruz. Não para ficar tomando. Né? Ele fez uma simbologia daquilo com o povo, porque o povo era carnal. Né? O povo tinha que crer nas coisas carnais. Jesus veio em carne. Né? Ressuscitou, veio em carne de novo. Só que agora, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. E que espiritual, cremos que ele fez tudo por aquele povo e fez por nós também. Nós não precisamos ver para crer. Como o Toné falou, não, eu só acredito ver. E ele apareceu mesmo em carne, falou, aqui Toné, toca aqui na minha ferida. Você vai ver que espírito não tem carne. Né? Verdadeiramente. Toné viu e acreditou. Deus meu, Senhor meu. Né? Mas nós não precisamos ver Jesus. Né? É mais difícil, mas também é mais fácil para a nossa salvação. Porque não virá mais, como diz as religiões. Né? Mas aqui é algo interessante, meu amado. Em Lucas também, deixa eu ver, em Lucas 11 e 52. Aleluia. Vamos dar uma olhada. Veja Lucas 11 e 52. É o mesmo Jesus falando com os fariseus, mestres da lei e os escribas, né? É a mesma coisa, só que aqui fala muito mais profundo também. Ai de vós, mestres da lei, pois guardaram a chave que abre a porta da casa da sabedoria, do conhecimento, veja só, da palavra, meu amado. Eles guardaram, eles esconderam. Veja, ai de vós, mestres da lei, pois guardaram a chave que abre a porta da casa da sabedoria. E assim mesmo vocês mesmo não entram, nem deixa o outro entrar. Né? 53. Quando Jesus saiu dali, os mestres da lei e os fariseus começaram a ficar com raiva e perguntar sobre muito assunto. E eles queriam dizer alguma coisa que pudesse servir de motivo para acusá-lo, né? Para acabar de prender Jesus e condená-lo. Veja, meu amado, é algo interessante. Eles guardaram, é que nem hoje. Vocês não acreditam que nós cristãos, no novo passo, depois da ressurreição, da destruição do templo, que ainda estava com a lei de Moisés, né? Agora não tem mais esse templo, está destruído, você sabe disso. Entra no conhecimento na internet, você irá buscar, porque o templo de Jesus mesmo falou que não ficaria pedra sobre pedra, mas foi Jesus que foi lá destruir. Não, Jesus morreu, ressuscitou e foi para o Pai. Mas o templo seria destruído pelo juízo que viria sobre o povo de Israel, porque rejeitaram Jesus, a sua salvação. Rejeitaram a palavra, quebraram a lei de Moisés. E Jesus cumpriu para que todo aquele que cresce nele não fosse condenado, mas tivesse a vida eterna através de crer que ele era o Filho de Deus. Os fariseus não aceitaram, não acreditaram, ele falou, eu vim para os meus, mas os meus não aceitaram, mas todos quantos me aceitaram, darão direito de ser Filho de Deus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Né? Porque não ia andar na carne, porque ele iria ao Pai preparar lugar e votaria quem era o lugar. Porque ele tinha que ir lá ele ia se preparar o lugar que era o Espírito que viria sobre nós hoje. Estamos moradas no templo do Senhor, Ele está dentro de nós. Nós servimos o Deus do Espírito e não o Deus Jesus de Nazaré, o Filho do Homem que ressuscitou, apareceu para os judeus. Ele prometeu que o povo viria, o Filho do Homem viria sobre as nuvens do céu. Né? E o povo viram Jesus de Nazaré vindo. Né? Nós não recebemos o Espírito, a qual é espiritual, o Deus do Espírito. Não o Deus que manifestou em Jesus de Nazaré, o que estava ali, que Jesus foi enviado pelo Pai. Não, nós recebemos o Espírito que estava em Cristo aos discípulos.
E aí Paulo mesmo falou que aquele que não tem o Espírito de Cristo, ele não pertence a ele. Né? Mas que vós tem o Espírito que estava em Cristo, vós sois dele também. Assim, meu amado, aqui não somos batizados na água, somos batizados na tua morte, somos uma nova criatura. Somos transformados, fomos feitos no Espírito, e não na carne, por a qual o nosso corpo é emprestado para que nosso Espírito de Deus habita como Jesus também. Né? Não fomos salvos pela perseverança como aquele povo tinha que perseverar. Jesus perseverou até a morte, até cumpriu a lei, cumpriu todas as leis. Os discípulos também, aquelas pessoas têm que acreditar que Jesus era Messias, perseverar até a morte. Deram a tua vida, os discípulos, pela perseverança, porque tinha que crer, porque ainda não existia a ressurreição de Cristo. Eles tinham que crer que o Messias viria, morria, ressuscitaria. E Jesus mesmo diz para Marta, que aquele que crê em mim ainda estiver morto, cresce nele, ia viver. Não é por quê? Porque ele era o Messias, que o povo estava crendo que ia trazer ressurreição. E todo aquele que crê em mim estiver vivo, nunca morrerá. Né? Aquele que crê nele estivesse vivo, nunca ia morrer, porque somos nós que cremos. E nunca vamos morrer porque nós somos espiritual. O pó volta para cá, para a terra. Não tem jeito. A carne volta para o pó, quer dizer. Mas o espírito vai para Deus. Somos dois, tem dois povos, o povo carnal e o povo espiritual. Adão era carnal, né? Por isso que teve que morrer. O pecado veio de Adão, mas como diz a Bíblia lá, dois homens, o espiritual e o carnal. Adão era carnal e Jesus era espiritual. Então Jesus veio para trazer a salvação através do seu espírito. Aqueles que nasceram antes de. Depois de Cristo, né? Antes de Cristo, quer dizer, eram canais alguns, mas tinham que crer, acreditar que o Messias viria para ressuscitar os homens. Mesmo foi um, que na tua morte, quando eu levantarei, eu mesmo verei, essa mesma carne verei o Senhor. Né? Jó, Isaías, muitos profetas falaram sobre essas palavras. Paulo mesmo falou que era lucro, né? Morrer do que viver. Então veja, meu amado, as pessoas, vamos buscar Mateus 23 também, já falamos, né? Mateus 23 e 27, aleluia. Veja, Mateus 23 e 25, olha a ganância do homem hoje, que estão aí na religião, forçando ao povo. Olha, você tem que fazer um voto, olha, você tem que dar o seu tudo. Não, dá o dízimo, né? Quando eu vi um irmão aí, nossa, um bispo, né? Não, o dízimo é de Deus, você está devolvendo, não é nem teu, né? Agora você, para ser abençoado, tem que dar a oferta, tem que fazer isso, fazer aquilo. Aleluia, glória a Deus. Tá? Então veja, meu amado, o que está escrito na Bíblia é a pura verdade. Eu estou falando o que está hoje, o que está acontecendo, veja. Aí de vocês, mestres da lei, os fariseus hipocritas, pois vocês lavam o copo e o prato por fora, mas por dentro estão cheios de coisas que vocês conseguiram pela violência e pela ganância. Fariseus cegos, lave primeiro, né? O copo por dentro, então a parte de fora também ficarão limpas. 27. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipocritas, vocês são como um túmulo pintado de branco, olha só. Que por fora parece bonito, mas por dentro estão cheios de osso, de mortos, estão mortos, né? E de podridão. Por fora você parece boas pessoas, mas por dentro estão cheios de mentiras e de pecado, veja, meu amado. Né? Algo que verdadeiramente, meu amado, Jesus estava falando com os mestres da lei, quem são esses? São aqueles conhecedores da lei de Moisés? Né? Por que estou falando isso? Porque a Bíblia fala que a lei de Moisés era a lei
no Ministério da Morte. O que é Ministério da Morte? O Ministério da Morte foi Jesus mesmo morreu por causa disso, né? Ele tomou por si o Ministério da Morte da lei de Moisés. Ele cumpriu 613 mandamentos, a qual ele tinha que morrer, porque verdadeiramente para salvar a humanidade, porque a humanidade não conseguia nem praticar 10, meu amado, quanto mais 613 mandamentos. Não. Aí o que aconteceu? O Ministério da Morte, o Ministério da Condenação. O que é condenação? Jesus mesmo diz, lá em Mateus, vamos lá buscar. Veja, deixa eu trazer aqui Mateus agora 15. Jesus e as tradições dos judeus. Olha só. As pessoas que praticam essas obras estão praticando as tradições dos judeus e não o de Cristo, meu amado. Veja. Então alguns fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém para falar com Jesus e perguntaram por que é que seu discípulo come sem lavar as mãos, desobedece assim o ensinamento que recebemos do antigo. Veja, aí 3 vezes respondeu, é porque é que vocês desobedeceram os mandamentos de Deus e seguem os seus próprios ensinamentos? Olha só, pois Deus disse que respeito ao seu pai e sua mãe, diz também que seja morto aquele que não quer amaldiçoar o seu pai e sua mãe. Mas vocês ensinam que se alguém tem alguma coisa que poderá usar para ajudar o seu pai, ensina de que respeito, mas diz, eu dediquei isso a Deus, então não precisa ajudar o seu pai. Assim vocês desprezaram, veja, a mensagem de Deus para seguir o seu próprio ensinamento. E porque Isaías estava certo quando diz a respeito de vocês, Deus disse, esse povo com sua boca diz, esse povo com a tua boca diz que me respeita, mas na verdade os seus corações estão longe de mim. 9. E adora dentre o povo inútil, pois ele ensina a lei humana como que fosse os meus mandamentos. Veja só. É muito interessante, né? Veja como está aqui em Marcos, Evangelho de Marcos 7 e 8. Veja, em diante. Não. 7 e 12. Então eles não precisam de ajuda, né? Na 13. Assim vocês desprezaram, olha só, a palavra de Deus, tocando-a por um ensinamento que passa de pai para filho, era de pai para filho deles mesmos. E vocês fazem muito outras coisas como essa. Veja, meu amado. Jesus veio para cumprir, para acabar com aquilo. O amor ao próximo, era essa que eu meditava. Hoje eu fico impressionado quando num lugar como eu moro aqui, quando eu vou falar essas verdades para as pessoas que são evangélicos, cristãos, elas ficam mordidas, meu amado. É como esses homens aqui, esses fariseus, mestres da lei de escribas, eles ficam mordidos, que revolta, parece bicho, parece que quer comer você, né? E fala que você vai para o inferno, que você é falso profeta. Olha, meu amado, busca conhecimento. A palavra inferno é sepultura onde todo mundo vai. A palavra diabo é acusador. A palavra Satanás é compositor, aquele que compõe contra essa verdade de Deus. Não aceita. Não estou falando que eu não aceito o que os outros falam aí. Eu estou falando que não é do jeito que eles estão falando mais. Né? João Batista batizava o seu povo na água, mas era para aquele povo se arrepender para receber o Messias. Para o Messias pudesse salvar aquele povo pela perseverança. Arrepender pelo pecado. Né? E agora nós somos salvos pela graça e não pela perseverança.
Deus não manda ninguém para o inferno. A palavra inferno é sepultura. Aqueles que vão para a sepultura, eles vão, fechou e não voltam mais porque são carnal. Existe dois tipos de povo. Agora o espiritual não. Né? Adão morreu, era carnal. Mas ele falou que viria um espiritual. Veio o carnal e veio o espiritual. O segundo é espiritual. Esse sim. Quando Moisés teve um encontro com Deus, na saga pegando fogo, Deus apareceu e falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele falou bem claro: ó, o Deus dos vivos, não o Deus dos mortos. O dos mortos é sepultura, carnal. O Deus dos vivos é espiritual, o céu. Onde Jesus falou: não estou daqui, mas estou de lá. E vós também não estou. Né? A nossa morada, como diz a religião aí, mas não é aqui na terra, para fazer um novo céu, uma nova terra. É tudo simbologia que Jesus usava a parábola. Mas nós vamos morar no céu, aí estamos espiritual. Caim não mora no céu, meu amado. Caim não entra no céu, não existe. Aí onde você viu que Caim vai entrar no céu? Aí me mostra na Bíblia, não existe as coisas. Né? Versículo 10, deixa eu ver. Olha só no versículo 10. Pois Moisés ordenou a respeito que o que o pai e a mãe disse também que seja morto aquele que amaldiçoar o seu pai ou a tua mãe, mas vós ensina que se alguém tem alguma coisa que poderá usar para ajudar o seu pai, mas diz eu, de que isso a Deus, veja. As pessoas amaldiçoaram, rejeitaram o Espírito de Deus e estavam em Jesus. E como essas pessoas iam ser salvas? Algo interessante, eu não estou aqui querendo me exaltar, não existe, mas Jesus tem a honra, a glória e a exaltação de todas, para sempre. Meu amado, Jesus está dentro de você. Quando a pessoa não fala que você não é salvo pela graça, é salvo pela perseverança, que tem que esperar Jesus vir, meu amado, essa pessoa está admitindo o que Jesus fez. Não aceita que Jesus já veio, ressuscitou e veio para o Espírito e está vivendo em cada um dentro de nós. E está rejeitando a verdade. E está blasfemando. Jesus mesmo falou: não terá perdão nem nessa, como eu falo, né, nessa época e nem nas gerações futuras. Por quê? Porque está rejeitando. Eles rejeitaram Deus porque Deus prometeu que viria através de um homem, que era Jesus, e enviar seu filho. Ninguém acreditava que Jesus, né? Quem já ia mesmo profetizou, quem diria que o Senhor estava se manifestando? Não, ninguém diria, porque era o homem Jesus, mas o Espírito de Deus estava dentro de Jesus, recebeu o Espírito do Pai. E hoje, as pessoas não estão dando crédito, não acreditam que Jesus está dentro de cada um de nós somos templos, a morada, né, de Deus nessa terra. Até chegar o dia de cumprir a nossa obrigação. Meu amado, a nossa morada eterna mesmo é no céu, no Espírito, mas a nossa morada aqui na terra, que estamos vivendo para reinar com Cristo, para pegar a tua palavra, é nesse corpo material, aonde bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Não preciso olhar para você para ver que eu vejo Jesus dentro de você. Eu creio que Jesus está dentro de você. Não precisa você olhar para mim para ver que Jesus está dentro de mim. Você tem que crer pela palavra, pelo modo de falar. Jesus também, ele teve a tua fraqueza naquele tempo. Os caras estavam vendendo, roubando, fazendo as pessoas de palhaço, de trouxa, escravidando as pessoas, fazendo sacrifício. Né? E ele dizia: a casa do meu pai é casa de oração, não é casa de negócio, na questão, né? Fazendo covinho de ladrão, está expulsando todo mundo no chicote, meu amado. A pessoa que isso acontecer, seria bom. Não ficava um aí, fazendo essas palhaçadas dentro, como diz a gente acha, que é a casa do Pai, porque nós temos tempo. Não sou contra de reunir para falar a verdade, levar as pessoas a conhecer o nosso Deus, né? A Bíblia fala que lá com Moisés, que Deus usou aquele farol para que o mundo conhecesse a Deus através de farol.
pela manifestação que ele usou Moisés. Deus foi lá e endureceu o coração de Faraó para que muitas pessoas vejam o poder de Deus, a manifestação de Deus na vida de Moisés. Aquele povo que estava lá no Egito. E hoje Deus usa várias dominações. Mas vai chegar uma hora que a pessoa vai ver que não é aquilo que estão fazendo, do jeito que estão prometendo. Está acabando, meu amado. Eu não sei que eu vou poder falar aqui sobre o ministério da morte e da condenação, a qual é a lei de Moisés. Vocês que praticam a lei de Moisés, Jesus cumpriu toda. E vocês estão praticando, então vocês estão praticando o ministério da morte, o ministério da condenação. Vocês não têm perdão. Vocês estão condenados, não têm salvação, meu amado. Porque não aceitaram o sacrifício que Jesus fez para vocês. Vamos ver. Você acha que nós que estamos salvos, porque nós cremos, mas veja, porque está aqui em 2 Coríntios 3, versículo, não sei se vai dar tempo, né? Coríntios 3, versículo 6, Ele que nos capacita, veja, vou ler de novo, é Ele que nos capacita, é Ele que nos toma capaz de servir uma nova aliança que temos base não de letra escrita, mas no Espírito, a qual está dentro de cada um de nós. Espírito de Deus. A lei escrita mata, olha só, ministério da morte. Mas o Espírito de Deus dá vida, que é o Espírito de Cristo. Né? Quanto à lei, versículo 7, a lei que traz a morte, olha só. O judeu que não praticasse a lei toda, 603 mandamentos que Jesus cumpriu por nós, trazia a morte, foi gravada em placa de pedra. A glória de Deus apareceu no rosto de Moisés, ficou brilhando. O brilho do seu rosto já estava desaparecendo quando ele entregou a placa ao povo de Israel. Mas mesmo assim, esse brilho era tão forte que o israelita não podia fixar o olho em Moisés. Veja só, que o domínio da lei veio com tanta glória, hoje, quanto mais ainda a glória que acompanha o domínio do Espírito de Deus, que é Jesus Cristo, né? Veja, não havia lei que condena as pessoas, a lei condenava as pessoas. Teve glória, porém muito mais agora tem o Espírito que traz a salvação para nós todos. Que tem o Espírito de salvação. 10. Pois a glória que antes era tão grande não é mais nada. Veja, a lei não vale mais nada. Por causa da glória de agora que é mais e mais. Muito mais. De modo que se houvesse glória daquilo que durou somente um pouco de tempo, muito mais a glória que aqui, que dura para sempre, que é o Senhor Jesus, o próprio Deus, né, que estava dentro. E por que temos essa esperança, amigos? Como toda confiança, nós não fazemos como Moisés, veja, não praticamos como a lei de Moisés. É o próprio Paulo falando que cobria o rosto como um véu, para que o israelita não pudesse ver o seu brilho, né, estava desaparecendo, mas eles não queriam compreender. Até hoje, quando eles leem o livro da antiga aliança, veja, da lei, aliança, a mente deles está coberta como o mesmo véu, e esse véu só é tirado quando a pessoa se une com Cristo. Veja, aceita a palavra de Deus, aceita a tua revelação, qual Paulo foi ao terceiro céu e trouxe a graça. Mas agora, quando ele lê a lei de Moisés, o véu ainda cobre a mente dele. É por isso que as pessoas não aceitam o que nós falamos. Porque eles estão lendo a lei, e a lei estão chegando, não estão libertando as pessoas. Jesus falou verdadeiramente que o escravo aceitar o filho, verdadeiramente será livre, mas aquele que não aceita, não entrar, não será livre. Aí os fariseus medalham e falam, mas nós não estamos escravos de ninguém. Olha só, né?
Uma vez, a mente dele, mas o véu pode ser tirado, como diz a Escritura Sagrada. O véu de Moisés foi tirado quando ele se voltou para o Senhor. Aí sim, aqui a palavra Senhor quer dizer o Espírito, aleluia. Está vendo? O Deus. A palavra Senhor é o Espírito, é o Deus dentro de cada um de nós, no Espírito, meu amado. E aonde tem o Espírito do Senhor está presente, aí existe liberdade. Portanto, todos nós, como o rosto descoberto, referimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai mais tomando cada vez mais parecido como o Senhor, que é o Espírito, meu amado. Será que não acredita nisso? Veja, a lei trazia condenação, né? Morte foi gravada na placa de pedra, né? Não sei que vai dar tempo, mas vou ver. Veja o que o Paulo, não sei que vai dar tempo, mas que está em Romanos 7. Nós vamos chegar aqui aos 13. Veja, uma comparação como um casamento. Como um casamento, veja. Olha só. Meus irmãos, você todos podem compreender muito bem que, vou dizer, vocês conhecem a lei. E sabem que a lei só tem poder sobre uma pessoa, né? Enquanto essa pessoa está viva. Por exemplo, uma mulher casada está ligada pela lei ao marido. Né? Ela tem que estar ali com o marido, não pode sair. Ao marido, enquanto ele estiver vivo, né? Mas se ele morrer, ela estará livre da lei, porque a liga ao marido, né? De obedecer, cumprir, estar honesto com ele, obedecer ele, ser fiel a ele, né? Veja, no versículo 3, de modo que se ela vive com outro homem, enquanto o marido estiver vivo, ela está chamada de adultéria, né? Ela está contra, está adultéria, está em pecado, né? Mas se o marido morrer, ela está legalmente livre. Ele não comete adultério se casa com outro homem, não tem problema, né? Ela causou ilegal, aí não pode, né? Veja, o versículo 4. O mesmo acontecerá com você, meu irmão. Do ponto de vista da lei, olha, da lei de Moisés. Você também já morreram, pois são parte do corpo de Cristo, olha. São parte do corpo de Cristo agora. E agora pertence a Ele, que foi ressuscitado para que nós possamos viver uma vida útil, né? No serviço de Deus. Por isso, quando vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, os maus desejos despertados pela lei agiam em todos o nosso ser e nos levavam para a morte. Olha só. Porém, agora estamos livres da lei. Veja só, Jesus já nos livrou da lei. Porque já morremos para aquilo que nos mantinha prisioneiros. Por isso estamos livres para servir a Deus, não de maneira antiga, de obedecer à lei de Moisés. Veja só. Escrita escrita mais na madeira de... A lei escrita, mas da maneira nova. Obedecemos no Espírito de Deus. Né? Veja, a lei é o pecado. O que vamos dizer, então? Que a lei é pecado? É claro que não. Não, mas foi a lei que nos fez saber que pecado, pois eu não saberia o pecado e a cobiça se a lei não tivesse disso. Olha, se eu tivesse conhecido a lei, Deus falar, eu conheci a lei, eu sei que eu conheço a Deus agora. Não pode roubar, não pode matar, não pode adulterar, então
que aquele povo não conhecia, que pecado antes, não era pecado, mas agora que conhecer depois que Deus deu a lei, então é pecado, né? Então não combica. Então, porém, o pecado se aproveitou dessa lei para despertar em mim todo tipo de combica, porque se não existisse a lei, o pecado, uma coisa morta. O pecado era uma coisa morta que a lei não tivesse, falava, você pode fazer isso, pode fazer aquilo, né? Pois houve um tempo em que eu não conhecia a lei. Ele estava vivo. Ó. Ele não conhecia a palavra de Deus, mas ele estava vivo. Mas quando eu fiquei conhecendo os mandamentos, ó, os mandamentos de Deus, o pecado começou a viver na vida dele. Porque quando ele fazia a coisa errada, ele sabia que aquilo era pecado. E ele praticava e estava indo para a morte, né? E eu morri. E por isso, os mandamentos que me devia trazer a vida, né, que é a palavra de Deus, a lei, me trouxe a morte, trazia a morte. Porque o pecado aproveitava a oportunidade dada pelo mandamento. Ele me enganou que, por meio dos mandamentos, me matou. O mandamento era para me salvar, mas me matava. Porque eu não conseguia praticar a lei. Jesus fez tudo isso por nós, meu amado. O problema é esse. Não estou falando que nós devemos praticar, não, mas nós somos perdoados. Nós temos que tomar uma decisão, não vou fazer mais isso. Porque há esse perdão diante de nós. Enganado. Por meio dos mandamentos, me matou. Né? Assim a lei vem de Deus e os mandamentos também vêm de Deus. Diz o que é certo e o que é bom. Então, será que o que é bom me levou à morte? É claro que não. Foi o pecado que fez isso, pois o pecado usado em que é bom me trouxe à morte, ó. Para que ficasse bem claro aquilo que o pecado realmente é, assim, por meio dos mandamentos, o pecado me matou, mas terrível